Boa noite. Bom, como eu tinha anunciado já faz um tempo, eu ia fazer essa live no dia de hoje para contar um pouquinho da minha história. Porque eu tenho uma história de superação, não só por eu ser cadeirante, mas por tudo aquilo que eu consegui mesmo em cima de uma cadeira de rodas. E também vindo de onde eu vim, né? Eu venho de uma família de classe média. Né? O meu nome é Rafael Lubeck, tenho hoje 50 anos. Eu venho de uma família de classe média que todo mundo sempre teve que trabalhar para pagar as contas. Né? Nunca fomos uma família de classe média alta, mas tínhamos o suficiente para viver decentemente. Mas mesmo assim, a gente nunca tinha acesso àquelas coisas assim que talvez algumas famílias tenham acesso. Às vezes a gente olha e vê muito na internet. As pessoas dizem, estou em Miami, né? Estou na Europa. Não, isso é uma coisa que passou longe na minha família. Né? A família sempre foi feita de pessoas que tiveram que trabalhar. Eu comecei a trabalhar com 17 anos de idade para ajudar um negócio que a minha família tinha naquela época. A gente teve uma loja de confecções há muito tempo na cidade de Esteio. E depois de lá para cá já se passaram mais de 30 anos de trabalho nas costas. Né? E eu confesso assim que até os 20 e poucos, talvez perto dos 30 anos, eu não sabia muito bem que profissão eu queria seguir, do que eu queria ir atrás da minha vida. Acho que essa é o grande, a coisa maior assim, que tem para contribuir quando a gente conta uma história como essa. Né? Assim, o que eu queria da vida. Porque é aquela coisa, a gente pode vir de onde vier. Né? Com esforço e dedicação, a gente sempre consegue melhorar um pouco. E eu vejo, às vezes, muitas pessoas assim, que às vezes tem tudo na mão para fazer as coisas e não fazem porque não querem. Porque eu desisto, porque eu não consigo, porque eu não sei o quê. Gente, quando realmente quer uma coisa, a gente vai atrás, e eu sou prova disso. Eu vou dizer para vocês o seguinte, eu acabei terminando a faculdade com mais de 30 anos já. Eu já tinha 36 anos de idade quando eu terminei a faculdade. 35, desculpe. E eu sempre quis fazer uma faculdade, desde os 20 e poucos anos eu comecei a tentar isso. Tentei vestibular na URGS, que é a Universidade Federal aqui no Rio Grande do Sul, que é pública, não conseguia passar, naquela época era muito mais difícil. Hoje em dia está muito mais fácil de passar em algumas universidades, eu não digo em todas, tá? Não generalizem isso. Mas hoje em dia tem mais oferta de universidade do que antes. Quando eu tinha lá meus 20 e poucos anos, isso aí, anos de 1990, a gente não tinha a quantidade de universidades federais que nós temos hoje. Né? Isso no país inteiro. Né? Não era só aqui. Então o acesso ao ensino superior ele era muito restrito. E o ensino superior sempre costumou ser custoso. Custoso no sentido assim, de custar uma quantidade de dinheiro razoável. Né? Não era alguma coisa baratinha que a gente compra na esquina, não. Alguma coisa que muitas pessoas passavam anos pagando. Né? Assim como eu. Então, lá quando eu consegui entrar numa universidade, passei num vestibular, mas era uma universidade particular, e eu cursei durante 4 anos. Eu consegui fazer só 13 cadeiras de um curso de relações públicas na época. Eu não tinha me dado conta que, na realidade, a minha vocação maior era para administração e não para relações públicas, mas, enfim, na época foi a decisão que eu tomei, eu achei que era o melhor caminho. E eu fiquei um tempo lá e depois eu acabei largando, porque a gente não tinha dinheiro para pagar. A mensalidade da universidade subia e o salário que a gente ganhava nunca subia. Né, como a maioria de nós por aí. Então o que acontece? Eu peguei e comecei a ir atrás de outras coisas. E disse, bom, como é que eu vou me formar? Né? E eu acabei correndo atrás disso durante muitos e muito tempo. Né? E teve assim... eu tive muita dificuldade assim, para conseguir achar o meu caminho. E aí finalmente chegou um determinado momento que chegaram os cursos tecnológicos no Brasil, que antes não havia só os chamados bacharelados, que são cursos aí de 4 a 7 anos, e alguns aí com 6 em geral.
Mas aí os cursos tecnológicos chegaram e com eles vieram um monte de outras faculdades que abriram, inclusive com preços mais em conta do que as universidades tradicionais. Bom, dito e feito, eu acabei encontrando um curso, que era o curso de marketing na Faculdade Senac Porto Alegre, né, que hoje eu acho que se chama Unisenac, eu acho que mudou o nome. E eu acabei fazendo o vestibular era tranquilo, era só uma redação. E aí eu fiz as contas e descobri, bom, consigo pagar. Digo, bom, então vamos lá. Né? E finalmente consegui entrar na faculdade. Isso já estava com 33 anos. Né? Ah, e aí, bom, fui me dedicar à faculdade. Acabei, inclusive, eu estava trabalhando numa instituição na área comercial de marketing. E eu acabei até, inclusive, saindo do emprego para conseguir continuar esse curso e me dedicar 100%. Porque a gente que normalmente estuda à noite, a gente não consegue fazer o que o pessoal faz durante o dia. Né? Que os estudos é literalmente fora do horário de aula. Né? Quem trabalha sabe como é. É final de semana e é sacrificado. Né? Sempre é. E aí eu sei que no fim eu fui estudando, fui me aperfeiçoando, isso tudo. Eu caminhava ainda, tinha uma vida como a grande maioria das pessoas que não têm deficiência, né? Não tinha nenhum problema grave de saúde, né? Praticava esporte, jogava vôlei, jogava basquete com meus amigos de vez em quando e surfava de bodyboard desde os 8, 9 anos de idade. O bodyboard é aquela pranchinha que a gente vai deitado assim em cima não. E aí assim, sempre que eu podia eu ia surfar, isso era uma coisa que eu amo, né, até hoje. Apesar de não estar praticando mais, justamente por estar numa cadeira de rodas. E eu sei que no meio da faculdade eu acabava me dando um estalo do que eu ia fazer da minha vida. O que ia ser a missão da minha vida. E eu descobri que a missão da minha vida era ensinar. Eu me lembro que meus amigos tiravam sarro da minha cara quando eu tinha, sei lá, tirar sarro é tirar onda. Tem gente, talvez alguém de outro lugar do Brasil ouvir isso, não vai entender, desculpe, é gíria nossa. Mas assim, tirar sarro é quando tu caçoa de alguém ou brinca com alguém, né? Faz uma brincadeira com alguma pessoa. E aí o pessoal pegava e me dizia assim, não, mas tu já é professor, tu vive dando aula. Né? E de fato, né? Eu tenho um jeitão muito parecido com meu pai, né? Do jeito de falar, de me comportar e tudo. E meu pai foi professor durante mais de 40 anos. Né? E, então, assim, eu acabei herdando dele algumas coisas e outras coisas aprendendo, né? Ao longo da vida. E já tinha qualquer coisa de você professor. Só que aí ele deu aula no ensino técnico e eu resolvi, não, eu vou dar aula no ensino superior. Até porque meu curso de administração, nível técnico, tem curso, mas também a remuneração não é estudo, a carreira não é tão promissora quanto a carreira na universidade. E claro, eu fiquei de olho nisso e digo, bom, não, eu vou atrás disso, eu vou ser professor. E para ser professor não bastava eu ter a graduação, eu ter a faculdade concluída. Eu tinha que fazer, no mínimo, um mestrado. Eu fui atrás do tal do mestrado e comecei a me envolver com pesquisa científica na área de administração, né? E com a ajuda de alguns professores na faculdade, eu acabei me envolvendo nesse meio acadêmico e preparando o meu currículo para ficar um currículo aceitável para alguém que ia para um mestrado e alguém que ia ser professor depois. E isso foram horas e horas e horas e horas e mais horas de dedicação. Vocês pensam assim, final de semana, um dia que eu estava estudando, feriado, um dia que eu estava estudando, né? E isso não mudou, né? durante muito tempo. Se contar essa brincadeira toda entre a graduação, mais o mestrado e o doutorado, tem 10 anos pelo menos. Né? 10 anos estudando, manhã, tarde, noite, enfim, me virando. Porque eu queria muito aquilo. E eu fui atrás de construir o caminho para chegar lá. Né? Mesmo não sendo filhinho de papai, nem nada assim, né? Eu fui atrás disso e consegui passar no mestrado na Universidade Federal de Santa Maria, que é no interior do Rio Grande do Sul. E lá eu fui cursar o mestrado e
feliz que eu estava, consegui ganhar uma bolsa de estudos, que graças aos governos da época a gente tinha mais bolsas disponíveis, então aquela bolsa te dava uma remuneração por mês, que é literalmente para pagar as contas, né? Não é para isso a bolsa, mas ela literalmente acaba sendo um substituto de salário. E com essa bolsa eu sobrevivia, eu ia sobreviver durante os 2 anos do mestrado. Aconteceu que, enfim, no primeiro ano, trabalhei, estudei um monte, chegou nas férias, eu estava muito cansado. E o meu irmão do meio me convidou para ir para a praia. Eu digo, bom, bora, bora lá, é agora, partiu. Né? E fomos para a praia, fomos divertir um pouco e surfar, que era o que eu queria. Só que aí aconteceu no dia 10 de fevereiro de 2010, eu caí errado numa onda, caí de ponta cabeça, cabeça meio para baixo assim, e bati no fundo. Quando eu bati no fundo, a minha coluna fez assim. E eu ouvi o barulho. Eu ouvi o barulho de eu fazer crack. Bom, aí veio uma dor insuportável. E eu fiquei sem conseguir me mexer praticamente. Eu mal e mal mexi os braços. Do peito para baixo, a sensibilidade e os movimentos pararam. Né? Tem gente que pensa que é só da cintura para baixo. Não, não é, depende da altura da lesão. E a minha lesão foi bem na altura do peito aqui. Né? E dessa altura aqui do peito para baixo, simplesmente eu não sentia mais, não tinha mais movimento. Fui tentar subir, depois que eu caí, me machuquei, e quase não consegui. Por obra divina, tinham 2 caras perto de mim, que eram os meus amigos da praia onde a gente estava, e eles me tiraram da água, que o salva-vidas nem viu. Bom, aí daí para diante começa a minha história de superação de verdade. Porque eu lembro que eu estava deitado na UTI, olhando para o teto, com colar cervical, aquele que fica aqui para proteger o pescoço de danos. E eu olhava para cima, chorava e dizia assim, pai, era tudo que eu queria, era fazer isso, era fazer esse mestrado, era ser professor, era coisa que ia colocar, digamos assim, um certo sentido da minha vida, sabe? Um propósito. E acabou? E será que isso acabou? Acabou agora? Como é que eu vou fazer agora? Como é que vai ser? Eu não ando. Eu sei que eu sabia que o negócio tinha sido feio e que não era bem assim para recuperar. Né? Que depois eu descobri que não são todas as pessoas que recuperam, a minoria recupera. Né? Depois de um acidente desse. Mas eu decidi naquele momento, eu disse assim, não, eu vou lutar. Eu vou continuar e eu vou conseguir. E aí aquele ano foram 4 visitas ao hospital. 4 visitas que eu digo entre aspas, né? 4 estadias no hospital. Na média de 15 dias cada vez que eu fiquei internado. Eu peguei uma infecção, depois, não só depois que fizeram a reconstrução dos meus ossos da coluna, eu peguei uma infecção por estafilococcus, e essa infecção me jogou no hospital mais 3 vezes naquele ano. E eu tive que passar por mais 2 cirurgias. Eles tinham que abrir o lugar onde tinha sido aberto para lavar e limpar e tirar as bactérias, né, para melhorar a situação de cura da infecção. Mesmo assim, eu me lembro que eu tendo ajuda das pessoas que me cercavam, eu com o telefone dentro do hospital conversando assim com a Angélica, por exemplo, que é a nossa bolsista lá. Disse, Angélica, o negócio assim, é quando tu for fazer entrevista com o gestor tal, não sei o que, tu fala tal coisa, tu conversa com fulano, coordenando de dentro do hospital um trabalho de pesquisa em campo, né? Que estava sendo feito por pessoas próximas a mim. Então, assim, entrando e saindo de hospital, eu entreguei meu trabalho de mestrado dia 31 de janeiro de 2011. Literalmente no prazo. Eu teve colegas de mestrado que pediram adiamento por causa disso, por causa daquilo, aquele outro. Eu entrando e saindo de hospital, quase tendo morrido afogado. Acabei entregando no prazo. Porque era isso que eu queria, era essa a minha missão. Depois foram muitos meses de recuperação, foi assim, coisas
bem complicadas, bem difíceis de se lidar, né? E depois disso tudo, eu acabei levando um tempo para conseguir ficar sentado, para conseguir me movimentar, tomar banho, todas as questões assim que todo mundo faz de uma maneira rotineira, para mim virou aventura, né? Tudo era aventura. E tomar um banho era aventura. Porque tinha que pegar, sair da cadeira de rodas, ir para outro tipo de cadeira de rodas que pode molhar. Alguém tem que levar teu chuveiro, aí tu fica te lavando no chuveiro, tem que ficar meio que se segurando aqui com medo de cair, né? Porque acontece da gente cair nessas cadeiras de banho, né? Isso não é exclusividade minha. E mesmo com toda essa aventura, em agosto de 2011, eu comecei a lecionar. Eu fui trabalhar na faculdade onde eu me formei. Eles me deram uma chance e eu trabalhei lá durante 4 anos. E aí, no meio desse tempo, acabou acontecendo que eu ia fazer o doutorado também, eu queria fazer o doutorado, porque eu queria um posto de pesquisador. Não só pela atividade profissional, né, mas pelo desafio que aquilo representava. E eu corri atrás do doutorado, e estava fazendo doutorado, e tinha que ir uma vez por semana uma cidade de 100 e poucos quilômetros daqui, de onde eu moro. E meu pai me levava para cima e para baixo, né? Depois a minha namorada, minha esposa também me ajudou, enfim. E aí eu tive, claro, ajuda de várias pessoas para me locomover especialmente, né? Isso até hoje eu tenho bastante dificuldade de me locomover para cima e para baixo. Não é muito fácil, não é nem um pouco fácil andar pela rua. E isso é um problema que não é só para mim, né? E aí se vocês pensam também que, por exemplo, as calçadas são um problema, olha a tua calçada, em primeiro lugar, antes de falar dos outros. Porque é muito fácil as pessoas dizerem assim, ai não, tem que mandar arrumar as calçadas. Só que quem tem que arrumar a calçada é tu. A calçada é do proprietário. Ela não pertence a mais ninguém a não ser o proprietário. E quem faz com que as calçadas sejam ruins são as próprias pessoas, que fazem as coisas tudo de qualquer jeito. Mas enfim, isso é outro detalhe. É outra coisa para conversar no outro momento. E aí eu acabei conseguindo fazer o doutorado. Eu também andava bastante de ônibus. Eu tinha uma cadeira daquelas com motor. E eu me deslocava em torno de 45 quilômetros para conseguir chegar na universidade onde eu estudava. Ia de ônibus, aqui a gente tem um trem aqui na região metropolitana de Porto Alegre. Ia de ônibus, ia de trem e consegui fazer meu doutorado, né? Passando bastante trabalho, né? Muito estudo. E ainda por cima eu trabalhava. Eu dava aula, ia depois para o doutorado, depois voltava para trabalhar, e assim eu ia, né? E final de semana, e feriado e tudo, enfim. 2016 eu consegui defender meu doutorado. Enfim, consegui defender em 3 anos. O doutorado é até 4 anos aqui no Brasil normalmente, né? E eu consegui defender em 2 anos e 8, não, 2 anos e 3 meses. Não deu 3 anos, deu 2 anos e 3 meses. Eu defendi muito, muito rápido, muito cedo, porque também me dediquei muito, 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 muito mesmo, né, para conseguir fazer isso tudo. E tudo isso sendo uma cadeira de rodas, e eu vou dizer assim para vocês, a lição que eu tenho para passar é assim que não tem quase nada nessa vida que seja impossível. Não é que não existam coisas impossíveis, existem, mas não tem quase nada que não seja impossível, que a gente não consiga fazer. Com dedicação, com amor, com carinho, com respeito. E claro, com a ajuda das pessoas que estão à tua volta e te amam e te querem bem. Então assim, nunca digam pra mim, ai professor, eu não consigo fazer não sei o quê. Não consegue? Como é que eu consegui? Eu estou usando o traje do super-homem por baixo? Não, estou usando até a camiseta velha. A gente já está mostrando isso.
Mas tem aqui super-homem escrito aqui? Não, não tem nome diferente de ninguém. A única coisa é que eu estou numa cadeira de rodas. O que complica tudo, na realidade. Deixa tudo mais difícil. E se eu conseguir, você também consegue. Né? E aí, só para terminar essa história que eu queria contar hoje aqui, passados esses anos, de 2016 para cá, eu acabei fazendo pós-doutorado. E por 3 vezes acabei parando no hospital com problemas gravíssimos de saúde. Gravíssimos, assim, literalmente estive à beira da morte por 4 vezes no total. A primeira vez quando eu quebrei a coluna. Segunda vez em 2019, quando eu tive uma perfuração intestinal e tive infecção generalizada. E aquelas infecções que a gente morre mesmo. Né? Me salvei porque não era hora. Né? 2016, desculpe, não, 2022, de janeiro a março, eu passei em coma no hospital por causa de infecções combinadas com uma diabetes descontrolada. De novo, tive infecção generalizada. Em agosto do ano passado, 2022, eu quebrei o pescoço. Eu tive o que se chama de fratura do enforcado, que é quando quebra o ossinho daqui, ó, e a pessoa sufoca. Estou choramingando pelos cantos? Não. Eu estou, inclusive, aqui me virando, fazendo trabalhos. Inclusive, eu não estou trabalhando mais fora de casa porque a minha saúde agora não está mais permitindo. Mas, assim, eu ainda faço alguns trabalhos em casa para conseguir gerar alguma renda, porque eu não tenho R$1 do governo, nada. Tá? O governo me dá algumas pequenas coisas, como, por exemplo, alguns remédios, um material de curativo, que eu tenho umas feridas aqui na região do glúteo e tal. Umas feridas que são por estar muito tempo sentado. Mas de resto eu não ganho praticamente nada. Né? E estou aqui, estou batalhando, e todo dia eu acordo e eu tenho alguma coisa que me move, que eu acho que foi o que ainda não me levou para o lado de lá, que foi o que fez com que eu me salvasse essas 4 vezes da morte, que são as pessoas que eu amo e as pessoas que estão perto de mim. Por esse é o único motivo, eu acho, que eu estar aqui ainda. Porque não fosse isso, eu acho que eu já teria ido. Porque depois de quebrar o pescoço, ter 2 infecções generalizadas, ter quebrado a coluna dentro d'água e quase me afogado, né? Digo, tu tá esperando o que para fazer o que tu precisa, o que tu quer ir atrás? Convite especial, como diz a minha mãe. Não espera convite especial, vai atrás da vida, vai atrás das coisas, vai correr atrás daquilo que tu queres, daquilo que tu está disposto a fazer e daquilo que tu ama fazer. Né? Para que a tua vida tenha sentido. Senão, meu amigo, se a gente ficar nessa rotina de só pagar boleto e não ter nenhuma realização, qual é o sentido de estar aqui? Nenhum. E claro que nessa história tem aquela história de também poder ajudar os outros. Eu acho que isso é muito importante. E aquela coisa assim, eu acho que eu como professor eu ajudo muita gente. Intelectualmente, mas ajudo. Né? Eu canso de pegar assim, de ter alunos e alunas que chegam para mim e dizem, meu Deus, professor, eu não consigo. E eu provo para eles que dá. Eu provo que vocês conseguem. Então, te liga nessa dica. Tu consegue. Ou, como o pessoal diz na maioria do país, você consegue. Obrigado por quem esteve aqui. E se quiser entrar em contato comigo, meus contatos estão na bio do Instagram. E eu acho que em agosto, se tudo der certo, nós vamos fazer uma live aí sobre um tema profissional, que é falar sobre consumo e psicologia. É um tema que eu estou tratando com algumas pessoas, alguns especialistas, para a gente fazer um vídeo falando só sobre isso, né? Dando assim um panorama geral sobre como é que essas duas coisas se relacionam. Né? Que isso faz parte dos temas que eu pesquiso e que eu continuo trabalhando mesmo
hoje trabalhando em casa. Um abraço para todos, uma boa noite e muito obrigado.